pessoal, muito bom estar aqui de volta com vocês e eu quero já, como costumo fazer, abrir com uma pergunta para você. Tem alguém que você considera um exemplo para a sua vida? O que é, afinal de contas, ser exemplo, dar exemplo? Esse é o assunto da nossa discussão de hoje aqui no programa Qual é o Valor? E eu convidei mais uma vez a Rafaela Campos. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Mira. Você já esteve aqui com a gente, um prazer ter você de volta. Ela que é influência digital, mãe de 4 filhos, guerreira, membro do Regnus Christi e Regnum. E o Rodrigo Miller, que está aqui pela primeira vez, Rodrigo Miller do Vale, professor de Política Internacional, História e Filosofia. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Mira. Tudo bom, Rafa? Tudo bem. Prazer estar com todos vocês aqui. Espero que a gente possa fazer uma excelente discussão hoje e o pessoal que está de casa também. E vai ser. E o meu desejo é que termine esse programa, todo mundo aqui querendo ser exemplo. O programa Qual é o Valor? Está começando. Então vamos lá, já vou jogar aqui na mesa a primeira questão. Nós estamos carentes de exemplos? O que vocês acham? Eu acho que a gente está, porque as pessoas têm se dado conta que ser exemplo exige. Então exige autenticidade, exige a palavra dada. E a gente vive num mundo onde as coisas estão sempre caminhando para o mais fácil, para o mais cômodo, né? A gente vê a velha história da TV, né? Hoje em dia com controle remoto, hoje em dia nem controle remoto, o celular ele não, cada vez está indo para facilidade. Ou seja, ser exemplo exige, né? Então, dá trabalho. Você tem que abrir mão de algumas coisas, Exatamente. De coisas que você pensa, de coisas que você quer. Por exemplo, filho. Eu vou olhar para você que tem filhos, crianças pequenas em casa, né? A educação é pelo exemplo. Exatamente. Não é verdade? Se eles veem você falando, não coma isso, e você está comendo, do que adianta? E a educação que os pais, né, passam para os filhos, o exemplo dos pais para os filhos é insubstituível. Sim, pode ter pessoas que acolham as crianças em algum momento específico, mas o que os pais fazem, nenhuma outra pessoa consegue fazer. Porque o exemplo dos pais é a coerência, é o afeto, é uma ligação muito mais além do que qualquer outra pessoa possa ter. Então exige 24 horas. O exemplo, ele é eu vou chamar de uma arma, Rodrigo, não sei o que você diz, mas muito poderosa, assim, muito potente, mais até do que as palavras, porque às vezes, sem dizer nada, pelo exemplo, você pode auxiliar e transformar a vida de outra pessoa. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente com isso, porque, veja, tem uma frase muito famosa que é assim: evangelize o tempo inteiro. Se preciso, use palavras. Então, o que a gente pode ver aqui? Como que a gente pode entender essa realidade? Que você pode falar coisas belas, você pode se expressar da melhor forma possível, mas se a sua vida não estiver coerente com aquilo que você prega, você vai ser vazio, você vai ser oco. E o mais importante para nós é o centro da nossa personalidade. E o centro da nossa personalidade ele precisa ser vivido da maneira mais autêntica possível. Sem isso, vai ser cada vez mais difícil a gente passar exemplos, porque você, Rafa, como uma dona de casa, uma mãe, se você fala A e você faz B, os filhos, com certeza, eles vão pensar, por que minha mãe... confusão na cabeça deles, Por que minha mãe está falando isso e está fazendo de outro jeito? Por que o meu chefe está falando para eu ir fazer aquilo, sendo que ele está fazendo isso? Ora, é a coerência de vida. O bom exemplo, ele passa obrigatoriamente por uma coerência de vida. E, sem dúvida, o exemplo ele tem uma força muito maior, muito mais abrangente do que as palavras que nós podemos falar. Agora, se a gente... talvez isso explique um pouco, sem querer aqui que o nosso papo fique triste, mas explica um pouco, gente, da angústia dos tempos modernos. Porque se nós olharmos, né, para a arte, se nós olharmos para a política, para várias áreas da nossa vida, da nossa convivência, do dia a dia, parece assim, para quem eu vou olhar, em quem eu vou me espelhar, no que eu vou mirar, já foi muito melhor, não foi? Exatamente. E o que eu sinto que as pessoas veem que o exemplo é a forma de ser concreto daquilo que a gente está passando. Porque a palavra, às vezes tem alguém que está pronto para aceitar aquilo que a gente fala ou para compreender o que lê, e tem outro momento que a pessoa não está ainda preparada para aquilo.
às vezes é falta de maturidade, às vezes é falta realmente de experiência de vida para poder interpretar aquilo. Agora, quando ela tem um exemplo, ela tem o concreto do que tem que ser visto. E às vezes muitas pessoas podem se omitir de ser exemplo por medo da responsabilidade que isso carrega. Mas a gente tem que lembrar que, como você falou, para não ficar, né, assim, triste isso, a gente precisa lembrar as pessoas que ser exemplo é ser luz. Né? A Bem luz, lembrada, é isso mesmo. Ela ilumina sem fazer barulho. Assim como o exemplo educa sem fazer barulho, sem falar muito. Não exige muito falar, né? Exige simplesmente o observar. E é muito mais concreto do que milhares de teorias e milhares de coisas que as pessoas possam querer continuar buscando. Nesse anseio de buscar uma verdade, elas podem buscar em muitos lugares, mas vai ser no exemplo que elas vão compreender como aplicar na própria vida. Você convive com muitas situações em que você pode ver exemplos que você quer seguir, Rodrigo? Totalmente. O meu trabalho, ele possibilita que eu tenha contato com aquilo que eu vejo que é uma das artes mais nobres de se fazer, que é a política. E dentro da política nós podemos ver tantas formas de ajuda e de exemplos, principalmente, daquela pessoa que sabe o que precisa fazer, que tem o momento certo de agir e que olha com responsabilidade para as coisas que é da sociedade. E eu tenho dentro do trabalho pessoas que me ajudam a compreender todos os dias, quando eu chego no trabalho, bom, hoje qual exemplo eu vou aprender dessa pessoa? O que eu vou poder ver para aplicar na minha vida aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão agindo. E a oportunidade de, não somente na política, mas em outras esferas, na família, no próprio ensino, já como eu sou professor, ver exemplos de alunos que muitas vezes passam mensagens importantes para os seus mestres. E a gente consegue compreender muito bem aquilo que Santo Agostinho dizia no livro De Magistro, do mestre, aquele diálogo buscando a verdade, aquela forma de você olhar por o olho do filho. O Santo Agostinho olhava para Adeodato. Adeodato era o filho dele. E todas as conversas e todas as figuras de linguagem estavam tentando passar o quê? A verdade. E é isso que a Rafa Campos diz, dá trabalho, porque a gente tem que falar a verdade e dentro dos nossos ambientes a gente tem que perceber isso. Aquilo está me levando para a verdade ou está me afastando da verdade? Isso que a gente vai ter como base para o exemplo em tudo que nós viermos a buscar. Interessante vocês falando aqui, eu estou meio saudosista, gente, porque eu acabei de voltar de férias e eu fiquei 30 dias com a minha mãe. E aí eu fico pensando, meu Deus, a minha mãe é o maior exemplo que eu conheço de vida. Por quê? Quando vocês falaram, né, que o exemplo, às vezes, ele exige um pouco de sacrifício também. E é verdade, os nossos pais fizeram muitos sacrifícios por nós. A minha mãe ficou viúva com 32 anos e nunca mais teve alguém porque queria cuidar dos 6 filhos. E ficou com receio do que seria um novo casamento para os 6 filhos, né? Eu fico pensando, meu Deus, ela abriu mão da vida dela, de sonhos, era uma jovem. Então, são exemplos que às vezes eles vêm carregados de sacrifício, mas se a gente buscar, se você em casa buscar, como eu falei, né, a sociedade está muito maluca, mas se a gente buscar, é só olhar no nosso entorno e você vai ver quantos exemplos, não é verdade? Exatamente. E é engraçado que esse tipo de exemplo é um exemplo que não passa um lado negativo. É um exemplo que transborda amor. Você vê o verdadeiro amor. Sim. Né? Porque você vê que são atitudes que foram feitas porque ela quis, né? De convicções que se tem. E eu acho que é exatamente isso que vai trazer cada vez mais as pessoas quando elas querem seguir um exemplo. É quando elas veem alguém que se doa porque tem convicções e quer ser fiel a essas convicções que ela tem. Diferente de quando as pessoas elas querem ser o exemplo por causa de alguma etiqueta, de alguma forma. Ah, sim. Né? Ou para conquistar algo, ou até pela fama, ou pelo poder. Esse é o tipo de Qual exemplo é a que não motivação, arrasta, né? não leva ninguém a nada. Ao contrário, né? Pode ser até um motivo de escândalo às vezes. Então, por isso que o verdadeiro exemplo é aquele que transborda amor. A gente nota a diferença, né? Você fala, é assim que eu quero ser. Você até pode notar isso, você querendo ser diferente, você transbordando amor, você vai ser sal da terra, né? E sendo, tempero, né? E você vai temperar aquela vida, você vai olhar no olho daquela pessoa e vai falar assim, puxa, eu posso me dar
todo o esforço, todo o meu empenho, porque eu quero que ela chegue a um lugar mais elevado. Eu quero que ela se desenvolva a sua plenitude daquilo que Deus fez com que ela seja. Isso é muito interessante. Então, quando a gente olha para as pessoas dessa forma e quando a gente tem um ideal maior do que a nossa própria vida, a gente consegue transbordar isso para as outras pessoas. E esse transbordamento vai fazendo com que os canais dessa vida abundante vão penetrando em toda a sociedade. E isso é verdadeiramente ser exemplo. Poxa, gente, e eu acho muito importante também a gente fazer o contraponto, né? Eu vou provocar vocês dois. O que a gente está tendo hoje de péssimo exemplo? O que vem à mente aqui? Por que eu falo isso, pessoal? Porque nós em casa a gente precisa também observar, né? Em quem nós estamos nos espelhando? Para quem nós estamos olhando, como eu falei, né? Para a gente ver, será que vale a pena? Será que não? Será que é um bom exemplo? Será que eu tenho a acrescentar à minha vida com essa pessoa, com esse exemplo, que às vezes não é tão bom, sabe? O que vocês diriam, assim? Olha, Mira... Exemplos ruins. Tem um exemplo, tem uma coisa que eu acho muito interessante que as nossas mães falavam assim, eu quero brincar na rua. Não, mas você não vai porque é perigoso. Mas eu não sou, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Uhum. E eu ouvi isso tanto. Ali o que acontece? A nossa mãe está dando o exemplo de que aquele ambiente pode não ser um ambiente adequado. E hoje nós estamos, infelizmente, cheios de ambientes inadequados. A gente vê uma perversão da família, principalmente. Nós vemos muitos e muitos lugares, por diversos meios possíveis, a família sendo combatida, a criação de filhos sendo deturpada. Nós vemos uma falsa ideia de que a pátria não é mais algo a ser defendida. Então, o Brasil está caminhando para um caos, um tumulto. Mas não tem problema, eu estou aqui na minha casa, nada me atrapalha e eu não vou gastar tempo e energia para defender. E isso é ruim, porque a pátria precisa ser defendida. Esse é um ponto claro. Deus, pátria, família, esse tripé que tanto sustentou a nossa civilização, hoje está sendo atacado. A gente vê, por exemplo, influencers defendendo o consumo de drogas, a torta e a direita. Nossos mitos, muitos tudo. Heróis, quando eu digo nossos, né, da sociedade, do grande público, enfim, que você olha e fala assim, mas que exemplo essa pessoa está dando, não é? O que pode acontecer com os nossos filhos? E daí a gente fica com medo da exposição dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, a esse tipo de conteúdo e de péssimos exemplos. A verdade é essa. Não, mais do que nunca, é urgente que a gente forme bons conceitos na nossa família, boas raízes. Porque até mesmo super-heróis, nos desenhos figuras, animados, né? Não é? Tudo está se perdendo. E por quê? Essa mente ideológica, essa mente errada realmente que se quer, já está descancarado, né? Sim. Não Antes ainda era meio parecia uma penetração, né? Agora parecia uma infiltração, igual a infiltração de uma casa. Só quando dava problema que você vê que está infiltrando água. Agora não, agora é escancarado, né? As crianças, elas não notam isso. A maioria, né? Quando elas veem, elas já estão replicando, elas já estão fazendo, e aí você entra desesperado já dando algum sermão, e aí a educação se vai toda por água abaixo, né? Então, o que a gente tem que fazer realmente é urgente, nesse meio que a gente está vendo, como muita gente fala, o hospício a céu aberto. Mas é um hospício. A gente tem que realmente formar bem as raízes, bem os conceitos, né? Para que quando chegue o momento deles se afrontarem com tudo isso, eles estejam preparados. Nem tanto para bater de frente, nem tanto para poder confrontar, mas para que eles saibam discernir o que é certo e o que é errado. O que é bom, o que é ruim. E aí, como a gente falava, né? Cada um busca a sua bolha. Se for necessário se defender dentro de uma bolha, a gente escolhe cada um a sua. Mas se une, né, de pessoas que têm os mesmos ideais, que têm os mesmos conceitos. Isso não é discriminar, não é deixar de lado, não. Né? A discriminação é quando você se fecha. Agora, quando você se defende, se fortalece e acolhe quem estiver também aberto a isso, é diferente. Sabe, Rafa, eu acho uma coisa muito legal quando você fala dessa se fechar para se defender e que nós devemos formar bem os nossos conceitos. Um apreço que nós devemos ter, por exemplo, é pela verdade. Sim. E dentro disso, a gente não pode ter aquilo que chama de respeito humano.
Porque se nós tivermos respeitos humanos com tudo, a gente aceitando passivamente as coisas, qual que é o nosso termo? Do que nós somos feitos? Nós somos feitos de fibra que vai ficar bem sólida e que vai poder manejar bem as crises, ou a gente vai ser caniços agitados pelo vento que vão ficar cada vez mais à mercê das ideologias, dos partidos, Sim. daquilo que está sendo colocado como o legal da nossa época. Que tem a ver com, um pouco com o politicamente correto. Que tem a ver totalmente com o politicamente correto. Porque às vezes a gente tem até preocupação assim, será que eu falo, será que eu me posiciono? Porque o politicamente correto você não pode ir contra, né? Sendo que, na verdade, você precisa, sim, defender seu espaço e sua posição, né? Eu acho que se nós tivermos esta fibra de defendermos as nossas posições, nós já estamos dando exemplo. Para quem? Para os nossos filhos, em primeiro lugar, mas também para a sociedade. Se a gente está falando aqui que a família é fundamental, mas hoje a gente também carece de exemplos entre os pares. Quem que são os grandes mestres? Recentemente morreu o professor Olavo de Carvalho, que é considerado por muitos, só vocês verem a legião de pessoas que comentaram a morte dele, como que ele se posicionou, o que ele fez. Então, nós temos carências de mestres, nós temos carências de bons profissionais, nós temos carências em diversas áreas da nossa sociedade. E se a gente começar a tentar buscar para nós essa responsabilidade, vai ser difícil sim, Rafa, porque vai ser exigente, vai nos exigir virtude, vai nos exigir bastante renúncia. Exposição. E eu acho legal o que está acontecendo agora com as mídias sociais, porque muitos e muitos profissionais, pessoas comuns, como você, estão se levantando para poder falar dos seus valores, e isso são exemplos, isso é exemplo, porque durante muito tempo a gente ficou muito calado. E deixou para a academia, deixou para as instituições, né, legítimas que falassem tudo por nós. E hoje eu vejo essa diversidade. Então, gente, tem muito exemplo bom, basta você saber filtrar. Assim como tem tanto exemplo ruim, tem muito conteúdo bom, tem muito exemplo bom, sabe? E a gente precisa saber perceber, será que tem valor nisso? Será que tem verdade nisso, né? Para decidir quem nós queremos ser e quem nós queremos seguir, né, Rodrigo? Com toda certeza. Eu queria que você comentasse depois, eu vou chamar o intervalo, porque o nosso primeiro bloco está acabando, mas eu achei interessante que você falou sobre virtude na política. E política é uma área que, assim, de cara, quando a gente fala de política, todo mundo torce o nariz, né? Eu nunca nem quis trabalhar com política até começar há 3 anos, né? Trabalhar com política, e a minha visão também mudou completamente, mas realmente é uma área difícil, mas que há muita virtude. É uma área que está cheia de péssimos exemplos, mas a gente tem que estimular os bons exemplos e eles existem. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Qual é o Valor? Voltando aqui com a nossa discussão no programa Qual é o Valor, falando hoje sobre os exemplos, o que é ser um exemplo, o que é dar um bom exemplo e o tanto de mau exemplo que existe ao nosso redor o tempo inteiro. É um pepino, né, gente? Porque parece que o mal está sempre, parece que a corda puxa mais para o outro lado, a impressão minha, não. É que o mal não dorme, né? Não descansa, Ele né? não descansa, então a gente tem que estar atento. Ele sempre está puxando a gente, falando, tem certeza disso, né? E o que a gente comentava um pouquinho no primeiro bloco, falando sobre as pessoas que se levantam para mostrar os valores, né, publicamente, é justamente isso, uma das coisas que mais pega, que é mais difícil, né, que mais custa. Imagino, porque também leva umas, não leva? Sim, é muita crítica, é muita perseguição, e de pessoas até boas. Que falam, mas porque tá querendo se expor, porque tá querendo ganhar vantagem. Você pensa assim, eu já tô aqui, né, fazendo algo a mais e ainda tá custando. Então, muita gente, eu acredito que não faça mais por medo das críticas, né? Então, entra no que o Rodrigo também tinha comentado do respeito humano. Por isso que é muito importante que a gente tenha a percepção que o exemplo também leva ao crescimento de muitas virtudes.
né? Então, a virtude da pureza de intenção, né? A virtude de ser fiel à própria consciência. Né? Então, é importante saber que o exemplo, como se é uma virtude também, mas ele nos leva a outras virtudes e a crescer, né? A se forjar nisso. E a gente não tem o alcance de onde vai chegar. Então, isso chega também um ponto que eu acho que é importante, trabalhar o abandono, né, na divina providência. O abandono no que Deus quer fazer, quer agir nessas pessoas, por quem chega os testemunhos. A gente falava de não se falar muito, né? Às vezes eu saio com a minha família na rua, só de a gente andar na calçada já chama atenção. Isso que eu só tenho 4, né? Imagina as famílias que têm mais. Né? Tem amigas que têm 8, então... Aí o negócio fica bem mais evidente. Esse aqui está começando, mas eu já sei que quer chegar longe. Então, as pessoas já chamam a atenção, né? Porque num primeiro momento, assim, hoje é impossível. E olha e fala, não é impossível, né? Exato. Aí como que faz? Como que dá conta? Como que você não tá louca ainda, né? Sim. Porque a gente vai mostrando que quando a gente tem essa reta intenção, né? O sentido de realmente responder à nossa consciência e responder aquilo que a gente vai conhecendo, que é o correto para a nossa vida, você não precisa, né, subir num palanque ou subir num palco para poder mostrar, né? Você simplesmente é quem você deve ser, né? Sim. Rafa, uma coisa espetacular que você falou no começo dessa sua fala, que foi assim, nós ficamos com covardia de falar. E eu estava falando sobre os respeitos humanos. A gente tem os respeitos humanos que vêm de um lado e a cultura de cancelamento que vem do outro. Exato. E aí você tem essas duas coisas que se encontram e fazem com que haja uma queima maciça de reputação. E essa queima de reputação esmaga todo mundo. É um trator. É um trator. E como que a gente faz para escapar de tudo isso? Existe um livro que eu gosto muito de comunicação chamado A Espiral do Silêncio. Este livro é maravilhoso porque ensina como que foi feito o processo de calar essas vozes que defendem a família, que defendem o país, como que foi feito de maneira orquestrada. Sim, planejado. Né? Não foi nada por acaso. E também quais são as armas que nós temos para poder vencer tudo isso. Um exemplo... Eu já ia perguntar, dá uma aí pra gente. Um exemplo na faculdade. Você chegou na faculdade, você está lá com seus 20 anos e você vê aquela situação inteira, imensa. O que fazer? Você vê o professor lá com 30 doutorados, com 40 mestrados, sei lá o quê. E aí o que acontece? Você fica numa posição de defesa. Não, pelo contrário. Você tem que estudar 10 vezes mais do que o seu professor. E quando ele questionar alguma coisa, você vai ter as condições totais de fazer com que os seus valores não sejam jogados na lata do lixo. Esse é um ponto importante. Então, todos aqueles que estão na faculdade, todos aqueles que estão estudando, estudem 10 vezes mais do que o seu professor. Você que é católico, cristão, que quer defender esses valores, pegue a sua Bíblia, pegue ali os livros verdadeiramente de Aristóteles, de Platão, se está estudando política, né? Sim. E estude muito a fundo, porque aquilo ali vai garantir que você não seja ludibriado por aqueles que querem perverter os conceitos dos grandes filósofos, desses que fundaram a civilização ocidental. E uma coisa importante que você falou, né? Tudo que a gente se propõe a fazer, se você quiser fazer bem feito, você tem que se preparar para isso. Você deve estudar, você deve se preparar, você deve se cercar de pessoas que já são exemplos naquilo que você quer alcançar, para você se espelhar. E aí eu quero até citar, Rafa, porque as pessoas talvez que não viram você no primeiro programa, para entender um pouco do contexto, que você desistiu de uma vida de fazer carreira fora de casa e tal, para cuidar da sua casa, se dedicar como mãe aos seus filhos, e hoje você é uma influencer nessa área, né? Para mulheres que têm essa angústia, porque eu acho que muitas mulheres têm esse desejo, a maioria talvez não possa por condições financeiras e muitas talvez tenham vergonha de admitir. Faz sentido? Total sentido. E nisso a gente vê um exemplo concreto do que o Rodrigo estava falando, do que foi feito com a sociedade. Porque foi criado para nós a imagem de que a mulher dentro do lar ou é uma dondoca, que, né, tem condições de ficar em casa, então ela vai ficar só cuidando dos detalhes da casa ou fazendo compras, de pernas para o ar,
né, batendo papo no portão, ou tomando chazinho com as amigas, ou é uma coitada, né, que está lá abandonada, porque não teve oportunidade na vida, né? Ela é burra. Eu tenho justo uma aula que eu falo assim, será que a dona do lar é burra? E a gente vai vendo que não, né? Na verdade, foi realmente... destruíram a imagem da mulher dentro do lar. É uma narrativa construída. E é isso que eu tenho tentado mostrar nas redes sociais, porque foi o que eu descobri em casa. Eu sempre senti aquele desejo de estar mais em casa, de me dedicar mais à minha família. Mas só depois, na prática, que eu fui entender o valor e o peso que isso tem. Não é simplesmente limpar a casa o dia inteiro, não é simplesmente cozinhar, limpar a bunda de neném o dia inteiro, não é isso, né? Uma vez chegaram a me falar, você vai ficar 20 anos trocando fralda e limpando bunda de neném? Falei, olha, 20 anos eu acho que vai ser difícil eu ter tantos filhos assim, mas e se for? Qual é o problema, né? Mas é isso, exatamente. O que eu fui descobrindo ali dentro, eu falei, eu preciso falar isso para as pessoas, eu preciso mostrar isso para as mulheres, porque mesmo que elas tenham que trabalhar, se elas consigam adaptar e empreender desde casa, ou se elas têm a oportunidade de poder se dedicar integralmente dentro do lar, que elas conheçam isso e que elas vivam isso, porque isso faz parte da nossa natureza feminina. E enquanto isso a gente não viver, a gente não experimentar, sempre a gente vai estar em busca de algo que está faltando, né? E como as mulheres é muito mais fácil a gente procurar às vezes, eu vou mudar uma coisa no corpo, eu vou mudar uma coisa no cabelo, eu vou mudar, eu acho que é o meu estilo de roupa que não está funcionando, então vou mudar a casa, vive trocando os móveis de todos os lugares. E não é uma insatisfação externa, é uma insatisfação interna que tem a ver com a sua essência feminina. E é muito simples dela viver, mas precisa quebrar ainda muitas barreiras do que foram construídas externamente nela, para que ela viva essa integralidade e seja feliz dentro do seu lar, dentro das suas circunstâncias. A gente não está falando de a família perfeita, né? Agora, assim, todos os maridos vão ter que se virar nos 30 e ter que sustentar a casa para a mulher ficar em casa, né? Não estou falando de circunstância perfeita. Estou falando de cada uma dentro com o esposo que tem, né, com a quantidade de filhos que tem, dentro da sua profissão como está hoje, que ela consiga sentir o quanto ela é realmente um sol dentro de casa, o quanto ela ilumina, o quanto ela aquece, o quanto faz total diferença ela estar ali dentro. E isso é algo que a gente, quando as pessoas falam assim, a mulher tem que sair para trabalhar porque ela vai servir a sociedade, porque ela vai ajudar a sociedade. Não existe outra forma da gente ajudar melhor a sociedade do que de dentro do nosso lar. Excepcional, Rafa. E aqui a gente consegue perceber que aos poucos foram retirando totalmente as mulheres dos lares. E se você tira totalmente dos lares, cadê o exemplo dos filhos? A primeira educadora vai ser a mãe. A primeira educadora vai ser a mãe que vai pavimentar este caminho. E nós precisamos resgatar isso de uma forma para que essas próximas gerações consigam ter exemplos de mães, de pais, Sim. que possam se trazer esses valores que nós defendemos da melhor maneira possível. E a mãe tem um dom, Rodrigo, de conseguir se comunicar e educar os filhos, muitas vezes através pelo olhar. Não tem igual. Um livro que fala o Catecismo da Educação, do Abade Bethlen, ele fala sobre isso, tem um parágrafo específico que ele fala sobre a diferença da educação da mãe e do pai. E como a mãe não tem comparação, ela realmente é a primeira educadora dentro do lar, né? E porque nós temos uma afinidade, uma ligação com os filhos, que o pai pode se esforçar imensamente, mas ele jamais vai alcançar. Então, esse peso, quando nos tiraram dessa missão, começaram a destruir o alicerce da família. Os exemplos foram completamente invertidos, Exatamente. Né, gente? O que antes era valor, o que antes fazia sentido, para nós que somos, né, eu de família grande, você criando seus filhos, a gente se lembra com muito carinho os exemplos dos avós, quando recebiam os netos, e aquela coisa da mãe para poder conservar os filhos em proteção. E hoje, se você olhar, os exemplos não tem nada a ver com a base do que é valor, do que nos faz bem, do que nos aproxima de Deus principalmente. E é isso que mais me preocupa. A mim também, porque se nós perdermos de vista Deus, que é o sumo bem por natureza, nós vamos perder toda a hierarquia de bens. Nós vamos perder
tudo aquilo que faz nos refletir para o bem, o belo e o verdadeiro. E se nós perdermos de vista isso, nós vamos perder de vista aquilo que nós devemos mostrar. E isso daí eu reflito na política também, Mira. Na política isso é evidente. A gente não pode perder nunca de vista o bem, o belo e o verdadeiro. A gente nunca pode perder de vista a luta pelo bem comum. Então, alguém pode estar nos ouvindo e falando assim, ele é louco, isso não existe, pirou. Não, gente, se não existe, mas a gente crê que existe, nós temos que fazer existir. E tem muitos exemplos de bons políticos, não tem, Rodrigo? Vamos citar só alguns aqui para vocês entenderem. Um exemplo de político que é muito, muito pouco conhecido no mundo é de Gabriel García Moreno. Ele foi um presidente do Equador, da República do Equador, no século XIX. Ele pegou um país completamente desorganizado, com uma educação que estava caminhando para a barbárie, e ele basicamente disse o seguinte: eu preciso ordenar este país para que busque o bem, o belo e o verdadeiro. E eu preciso contar com o apoio de Deus. Ele nunca tirou Deus dos seus discursos da política, o que é fundamental hoje. E ele, a partir disso, ele começou a trabalhar, mexeu profundamente na educação, fez com que o Equador se tornasse um país com grande prosperidade. E na historiografia do Equador, para vocês terem uma ideia, este período do século XIX em que Gabriel García Moreno esteve é chamado como o Tempo de Ouro. Poxa, que legal. É o tempo de ouro daquele país. E outro exemplo que nós podemos colocar aqui de político é Winston Churchill. Winston Churchill, ele basicamente estava numa Europa sozinha, rendida ao nazismo, Sim. totalmente prostrada à Europa, e ele falou o seguinte: nós precisamos retirar o mal do nazismo com suor, sangue e lágrimas. O que é isso senão aquele exemplo de defender profundamente as raízes da Europa? Sem isso seria impossível ele ter organizado toda a sociedade inglesa para fazer defesa àquela civilização ocidental que estava sendo esmagada. São dois exemplos que nós temos de política aqui para que a gente possa entender. Mas todos os políticos não são corruptos, não são mentirosos, não. A política não pode ser em nenhum momento jogada no lixo, sabe por quê? Porque se ela for jogada no lixo, os bons não vão querer. Não, e a gente os maus vão querer ocupar, porque sabe do poder, da responsabilidade e do tamanho das coisas que podem ser feitas com o poder público. Então nós podemos ver tudo isso de forma bem clara na política. Aliás, é essa discussão, né, de é horrível, não se aproxime, não participe, não apoie, que afasta as pessoas de bem. Porque é exatamente a intenção é essa mesmo. Deixe com eles e o resto vocês vão cuidar das suas vidas. Quando eu estou cuidando da minha vidinha aqui, existe uma falsa impressão de que está tudo bem. Tem pessoas que não são vocacionadas à política mesmo e não tem problema. Mas aqueles que são chamados à vida política, à vida pública, eles devem pegar as suas armaduras, devem partir para combater o bom combate. Não tem como ser diferente, porque nós estamos num momento tão difícil, e vocês sabem que nós estamos num momento difícil. Inflação alta, nós temos grande desemprego, Covid, nós temos conflitos sendo gerados na Europa, Ucrânia, Rússia. Nós estamos num mundo muito difícil, muito complexo. Como que nós vamos enfrentar essas situações? Precisamos de excelentes exemplos da nação, porque, afinal de contas, era na política que os gregos diziam que a gente vai ter os maiores exemplos das virtudes mais excelsas, que são aqueles que vão conduzir a nação inteira. Se não tem uma pessoa virtuosa que entende sobre a situação política de um determinado país, vai tentar conduzir a nação, para onde que essa nação vai caminhar? Sem valores. Para a barbárie ou para o processo civilizacional? Então, a gente tinha separado um trechinho de um filme, mas eu vou deixar para o nosso último bloco, porque está tão legal essa discussão aqui, eu não quero interromper. E aí eu estou me lembrando aqui que a gente listou também exemplos de santos, né? E aí me vem à mente, a gente vai falar dos santos, do grande exemplo de Jesus. Por quê? Porque ele é o precursor, né, de dar o exemplo. E em várias situações, gente, ele foi tão sábio, tão inteligente. Eu amo aquela passagem
que ele fica escrevendo no chão quando os homens querem apedrejar a mulher. E ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. É um exemplo de sabedoria, de como enfrentar momento de conflito, tensão. Jesus é o máximo, né? Não é à toa que ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Ou seja, ele ensinou, falou como que é o caminho mesmo, né, de se fazer. E para mim, aqui enquanto o Rodrigo falava, eu estava justo pensando nisso, né, quando ele dizia de suor, sangue, lágrimas, né? A primeira imagem que me veio foi a cruz, realmente, né? Ou seja, foi um exemplo de fidelidade até o final. Né? E foi por esse caminho que os santos foram buscando também a imitação, a imitação de Cristo, o exemplo, né? E como eu acho assim uma bondade de Deus ele ter permitido a vida dos santos para a gente saber, para a gente conhecer, para ver que é possível, né? E em situações às vezes muito mais difíceis do que a nossa. Né? A minha, assim, para mim eu tenho duas imagens. Uma é Santa Zélia, né? Que era mãe de Santa Teresinha. E a Santa Zélia, ela teve 8 filhos, mas os 4 primeiros ela perdeu, morreram. E muitos morreram assim, depois de velhinhos, né? Assim, velhinhos. A quarta filha já tinha 4 anos, a Helena, quando morreu, né? E foram situações, assim, um dos filhos que ela perdeu, por exemplo, ela precisava trabalhar, então ela deixou uma das filhas com a ama de leite e a ama não amamentou e a criança morreu. Então, imagina como ela carregou isso. E depois ela teve mais 4 filhos, que são as 4 filhas que se tornaram freiras, né? E que a família toda caminhando para o caminho da santidade, né? Tanto que são o casal ali, os pais, né? Foram canonizados. Então, para mim, e você vê a realidade de Santa Zélia, né? Há quanto tempo? E você fala, não tinha máquina de lavar, não tinha secadora, não tinha internet, não tinha todas as facilidades que a gente tem hoje. E ela foi fiel. Né? Ela empreendeu, ela conseguiu, mesmo com todas as dificuldades de se criar uns filhos, de se perder os filhos, né? Ela se manteve fiel até o final. Né? E é isso que atrai de falar assim, hoje a gente tá até fácil, né? Tá assim, qualquer coisa. Ou seja, quando as pessoas falam, o mundo está muito difícil, me diga quando que o mundo teve fácil. Nunca teve tranquilamente. Acho que a gente perdeu essa noção de como foram os tempos antigos. Vamos fazer o seguinte, já me mandaram chamar o intervalo aqui. Guarda essa sua frase aí dos tempos antigos. Eu vou para o intervalo e fica aí com a gente que nós já voltamos para o nosso último bloco. Voltando com o nosso bate-papo aqui no programa Qual é o Valor? E o Rodrigo estava começando a falar sobre os tempos difíceis, um comentário sobre os tempos difíceis. Os tempos antigos, nós estamos falando sobre aqueles tempos antigos, como era difícil, né? Mas eu quero voltar a um ponto específico na história onde parece que os tempos eram muito, muito difíceis. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, onde nós tivemos grandes mártires. E o que é um martírio, senão aquilo que você bem comentou, Rafa? A fidelidade. Fidelidade ao extremo. Eu teria um filho agora, né, que vai se chamar Estevão, grande mártir da igreja, Santo Estevão. E ele foi apedrejado, ele sofreu todas as consequências, ele foi até o fim por amor a Deus. E aí a gente consegue ver este exemplo sendo penetrado até hoje. Até hoje tem pessoas que são devotas a Santo Estevão, que querem estudar a vida deste homem, que querem participar daquilo que ele viveu. Então nós temos essa possibilidade de ver a dificuldade e vendo na dificuldade algo ainda mais belo, que é o amor, que é aquele sacrifício que vai ter sentido. E a gente não pode ter isso no mundo hedonista, a gente não pode ter isso no mundo materialista. Então, essa fidelidade que a Rafa muito bem disse, só faz sentido se a gente estiver pensando não em um mundo hedonista. Exatamente. Não em um mundo que vai ver as coisas, acabou tudo aqui, é o prazer, é o meu prazer, é o melhor para mim. Essa fidelidade só vem, esse exemplo só vem se a gente tem este amor inabalável. Quem que é grande exemplo para você? Para mim, na verdade, são pessoas que já não vivem mais, que eu coloquei para mim como exemplo. Porque eu aprendi uma vez que quando a gente coloca pessoas que ainda estão vivas, elas podem nos frustrar.
porque elas têm a fragilidade de que elas podem ainda cair, né? E uma das pessoas que me admira muito, que eu leio tanto sobre ela, que para mim é como se a gente fosse amigas desde a infância, é uma jovem italiana que faleceu há alguns anos, que se chama Chiara Corbello Petrilli. Ela seria 1 ano mais nova do que eu, né? Mas ela casou, né? E quando ela engravidou do primeiro filho, ela descobriu que perdeu o filho, né? Que estava nascendo, ia ter problemas. O segundo filho ela também perdeu, né? Assim que nasceu, ela perdeu. E no terceiro, quando a gravidez estava indo bem, ela descobriu um câncer. E aí ela teve a opção e o médico, né, falaram para ela, olha, no seu caso é lícito, é totalmente lícito você, né, tirar o bebê, interromper a gravidez por causa do tratamento do câncer. E ela optou que não, ela optou que ia levar adiante. E ela realmente foi sofrendo cada vez mais. E quando a gente vê as fotos, assim, ela teria a minha idade. Ou seja, né, a gente não está falando de alguém de 50 anos atrás, de 100 anos atrás. A gente está falando de alguém que, por isso que eu digo, parece que era minha amiga de infância, quando eu vejo as fotos. Porque nós temos fotos, nós temos vídeos do dia do enterro dela, né? A igreja lotadíssima de pessoas, né? Porque o exemplo realmente dela atraiu muitos jovens, né? E esse sim à vida que ela deu foi algo que não era como dizer assim, eu quero mostrar que eu sou forte, né? Então eu vou levar até o final. Porque a gente vê que no momento mais crítico do câncer, nas fotos, ela sempre está com um sorriso muito sereno. Rafa? Muito sereno. Né? Então você olha e fala assim, e eu que às vezes, no cansaço por algumas noites mal dormidas, ou pelo cansaço físico de alguns dias mais corridos, não consigo sorrir desse jeito. Né? É algo muito simples? Pode ser. Mas são esses pequenos atos que têm feito falta nos tempos de hoje. Não são grandes coisas, é o realmente sorrir, mas o sorrir, não o sorriso amarelo, né? O sorriso de dentro para fora, o sorriso de uma alma que sabe que está cumprindo o que deveria fazer nesse momento, né? Que é fiel a esse momento. E é muito lindo porque ela deixou uma carta para o filho dela, né? Dizendo para ele assim, eu falei para o papai que vocês se preparem e eu espero vocês no céu. Né? Sério? Então... Tem quantos anos isso, Rafa? Agora eu estou mais ou menos, uns 6 anos, eu acredito, 6, 7 anos. Poxa, mais ou menos. Ela está em processo de beatificação, né? Está caminhando o processo dela para canonização. Mas é uma jovem, né? É uma jovem e que quando eu paro e olho para a minha história, eu penso assim, enquanto eu estava distraída com esses programas de TV que não ensinam nada, ou estava perdendo meu tempo com outras coisas, essa menina, né, essa jovem estava lá na Itália, sendo exemplo e arrastando multidões. Com o quê? Com o seu exemplo de vida normal. Ela estava apenas vivendo o seu cotidiano como deveria ser. Né? Ela estava apenas dizendo sim à vida. E ela não estava enfrentando nenhum médico e batendo na mesa. Ela simplesmente estava dizendo, eu opto pela vida do meu filho. Né? Eu opto pela vida do meu filho. E hoje a gente pode ver vídeos do menininho, né? Porque ele está aí, está crescendo, está vivo. Né? Provavelmente, se ela for canonizada, é o filho de uma santa. Né? Então, para mim, esse é o exemplo, porque é um exemplo muito agora, de agora. E de como viver o sofrimento. Porque eu acho que o que falta de hoje de exemplo para a gente, as pessoas elas estão se desesperando demais nos momentos que a gente está vivendo. É uma ilusão de uma vida fácil. Porque parece que assim tá caminhando para um abismo. E quando a gente vê, né, como a pessoa enfrenta o sofrimento agora, né, não estou falando de uma pessoa de muito antigamente, de uma pessoa dos nossos tempos. Como ela enfrenta um sofrimento e um sofrimento que talvez só ela soubesse o que ela estaria sentindo, me leva a pensar assim, também só eu sei o que eu estou sentindo nas minhas dificuldades, mas como eu vivo isso? Como eu transpareço isso para as pessoas que eu amo em primeiro lugar? Né? Esse é o maior exemplo que eu posso deixar. Quando eu estava grávida da minha terceira filha, né? Normal, no começo, né, de gestação, passando mal, vomitando e tal. E teve um dia pela manhã que eu estava atendendo a minha segunda filha no banheiro e eu corri para o banheiro ali passando mal. E ela olhando para mim com uma cara de piedade, assim, né? E olhou e falou assim, mamãe, é muito ruim passar mal, né? E por uma questão de segundos eu pensei assim, ou agora eu demonstro para ela o quanto é bom estar gerando uma vida, ou eu demonstro para ela o quanto é ruim. Então, ele verde, fraca, eu olhei para ela e falei assim, mas filha, eu tô passando mal porque tem uma vida crescendo dentro de mim.
Eu não estou passando mal porque eu comi alguma coisa, porque eu exagerei, porque eu fiz algo de errado. Eu estou passando mal porque o meu corpo está se acostumando que tem uma vidinha crescendo aqui dentro de mim. E para ela ficou tranquilamente aquilo, né? Então, assim, ela não... Eu tenho certeza que quando um dia ela também estiver passando mal numa gravidez, talvez ela lembre disso, né? E assim, é um detalhe, foi 1 minuto, né? Lá no banheiro da minha casa, de um dia comum. Mas são esses detalhes que vão construindo, né? Que vão fazendo a diferença na vida das pessoas e que a gente não tem a dimensão de onde pode alcançar. Nossa, lindo, Rafa. Poxa. Rodrigo, você trouxe, a gente separou um trecho de um filme, né? Para a gente comentar aqui também. Vamos chamar? Vamos chamar. Então vamos lá. E aí, qual é o exemplo que nós tiramos dessa cena? Olha, Mira, essa cena para mim é emblemática porque ela pode ser uma amálgama de diversas virtudes e eu vejo que os santos, eles são uma amálgama de um monte de virtudes. As pessoas, os mártires, os heróis da Bíblia, todos eles são grandes em muitas virtudes. E aqui você vê, em primeiro lugar, o Gandalf deixou todo mundo passar. Teve o cuidado de fazer com que todos os seus tivessem proteção. Porque sabiam que era o Frodo que está carregando o anel, que tem a maior das missões de todas, que é colocá-lo no monte para ser derretido e acabar com as guerras. Então aqui a gente tem um exemplo bem claro do propósito bem claro. Segundo ponto, ele sabe que ali pode custar a vida dele ou não, porque ele está enfrentando um mal muito forte. Veja o tamanho daquele monstro. Ele se mostra, o peito abre, vem com muita vem com fogo, vem com tudo ali. Então ele está se colocando à disposição. Então a gente tem coragem. Ele não, mesmo com aquela dificuldade, ele ainda chama aquele monstro para o combate. Então ele tem aqui fortaleza, que é buscar muito o bem e rejeitar tremendamente o mal. Sendo que ele tem ali uma ponte estreita, que é basicamente uma das cenas limites, ou vai, ou aquilo ali acaba, ou toda a missão daquela Sociedade do Anel vai ser desmanchada, vai destruir, e toda a esperança vai ser acabada. Mas olha que interessante, esperança. Gandalf sabia que nessa cena, se ele estivesse disposto a dar a sua vida pelo Frodo,
a esperança de conseguir buscar o bem maior, que é o bem comum, ainda continuaria latente em nossa vida, naquela jornada. Então a gente tem aqui um exemplo muito claro de como que a gente pode ver pessoas se doando, dando-se inteiramente, não tendo medo de ir para o combate, sabendo que tem outras pessoas atrás que vão precisar e depender da sua vida. Chesterton, ele dizia o seguinte, que um homem, ele não vai para a guerra para combater o inimigo, mas para defender aqueles que estão atrás dele, a família. Puxa. Então aqui a gente tem um exemplo claro, perfeito, cabal, de tudo aquilo que podemos ver do valor do exemplo. Qual é o valor do exemplo? Este é o valor do exemplo. Uma série de virtudes ordenadas para um bem maior. Nossa, fantástico isso. Amei isso. Para um bem maior. É exatamente isso. Não são ações isoladas. Quando a gente fala de exemplo, existe um propósito maior, né? Para aonde isso vai dar. Assim como existe um propósito muito grande também nos maus exemplos, que é tudo que a gente vê hoje, muita desgraça, tanta coisa ruim acontecendo, porque é uma sequência, gente, ao longo da história, né, de exemplos ruins que nós fomos aos poucos assimilando e achando normal, não é isso? Sim. A gente foi aceitando, não, vamos trocar isso por isso, vamos trocar esse exemplo por esse. E hoje a gente está nesse contexto em que a gente não sabe muitas vezes nem dizer o que é falso, o que é verdadeiro, o que é belo, o que não é belo, o que é virtude e o que não é virtude. Não é? Você tem essa preocupação, Rafa, com seus filhos? Você acha que os pais, eles têm essa responsabilidade de, sem querer botar muito peso nas suas costas, mas já colocando... Não, demais. Ontem, né, que foi o dia que a gente comemorou São João Bosco, né, e justo ele falava, ele teve essa experiência, né, que ele quando era jovem, tinha 9 anos, né, era uma criança ainda, ele quis, os meninos estavam falando mal, né, de Nossa Senhora, falando mal da religião, e ele quis defender batendo, partindo para cima, né, e naquela noite ele sonhou com Nossa Senhora, e Nossa Senhora diz para ele, você tem que ensinar o que é belo, o que é bonito, não o que é certo, o que é errado. E é assim que os pais devem fazer, né? A gente não chega para uma criança de 4, 6 anos e fala para ela, olha, isso é certo, isso é errado, não faça isso. Não adianta. Não, a gente fala, isso é bonito, isso é feio, porque é a forma que ela entende. Mas veja como foram tirando de nós, né, o que é a essência do belo, bom e verdadeiro. Então, a gente precisa, assim, desde o pequenininho ensinar. E nisso está um conjunto de tudo, né? Ou seja, desde como a gente ordena a nossa casa, porque eu quero transmitir o belo para os meus filhos através da mínima ordem que tem dentro da minha casa. Eu, como mãe, vou cuidar para não ser aquele exemplo de mulher baranguenta, né, que ficou dentro de casa sem opção. Por quê? Porque eu quero que eles olhem para mim e vejam o belo, né? Eles não, ou seja, sou eu que estou mais tempo com eles, né? E eu vejo assim meus filhos quando eu me cuido, mudo um pouquinho de roupa, assim, no calor que a gente consegue colocar uma roupa, né, mais leve e tal, e coloca e eles falam, mamãe, hoje você tá uma princesa. Ai, que lindo. Ou seja, eles reparam, né? Eles reparam, a gente não pode subestimar, né? Então, são nos pequenos detalhes que a gente vai formando esse belo. E quando eles precisam discernir o que é certo e o que é errado, eles vêm e falam realmente para nós, mamãe, isso não estava certo, isso não estava bonito o que alguém fez. Olha só. Né? Por quê? Porque o belo a gente não vai ensinar para eles falando o que é certo e o que é errado, mas num todo, num conjunto. E nesse conjunto estão as virtudes. Né? O problema é que os pais, às vezes, na correria, do dia a dia, ou por querer entregar de outras formas o melhor para os nossos filhos, a gente esquece que está no dia a dia, que está na nossa convivência ensinar isso. E a gente precisa voltar o olhar, sim, para as pequenas virtudes, sim, para as pequenas atitudes, né? Porque está aí todas as nossas ferramentas para poder formá-los. Que legal. Rodrigo, suas palavras finais, então, para a gente fechar. Eu acho que quando a gente percebe essa ideia de sublimar, de buscar algo maior, de saber que toda a nossa vida só tem sentido se a gente ordenar para algo maior, a gente vai entender que nós queremos que todos os que estão ao nosso lado também participem deste algo maior. Participem junto de uma vida com Deus. Participem maior dessa grandeza dos políticos, dos santos, dos professores, dos pais, das mães. Participem de tudo isso que vai levando ao homem a sua excelência, que vai levando ao homem a sua plenitude. Só que isso a gente só vai conseguir com duas coisas. Uma firme defesa da verdade
e uma busca incessante pelas virtudes. São as duas balizas que vão fazer com que nós sejamos aquilo que Deus quer, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Gente, muito bom. Eu vou terminar dizendo que vocês dois são um exemplo para mim. Obrigado. Muito Miriam, obrigada. obrigado. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam aqui hoje. A gente está terminando o programa Qual é o Valor e a gente se vê na próxima semana com mais uma discussão relevante. Até lá.